Samuel capítulo 3, abra sua Bíblia e acompanhe. O Senhor colocou esta palavra em meu coração para que eu trouxesse aos irmãos. E eu entendi que os dias de Samuel têm uma grande semelhança com os dias que nós estamos vivendo hoje. 1 Samuel capítulo 3 retrata um cenário de grande apostasia. Para os irmãos que não estão familiarizados com o termo apostasia, apostasia é um sentimento de desobediência contínua e voluntária a Deus e a sua palavra. E eu vejo na visão, na narrativa de Samuel, que os dias que estavam sendo citados no texto são dias que têm uma grande semelhança com os dias que nós estamos vivendo. E para os irmãos verem a intensidade dos dias, a gente volta algumas páginas da Bíblia e antes do livro de Ruth, que antecede Samuel, nós encontramos o livro dos Juízes. E eu sempre me admirei da expressão do último versículo do livro de Juízes. Porque lá ele diz, resumindo os dias, que eram os dias de Samuel, ele dizia assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Os homens não tinham parâmetros. Os homens não tinham cercas. Os homens não tinham limitadores. Os homens não tinham muros. Não tinham barreiras. Não tinham limites. Cada um fazia o que achava certo. Este é o cenário que estava existindo no período em que Samuel nasceu e no período em que ele começou o seu ministério. E o cenário piorou. Piorou de tal maneira que quando Samuel nasceu, foi entregue para o trabalho de Deus no santuário. O capítulo 3, no versículo 1, descreve o nível da vida do povo que era chamado povo de Deus. Eu quero citar aos irmãos que não estamos nem tratando dos ímpios. O texto nem trata dos pagãos. O texto não trata de filisteus, nem de amorreus, nem de jebuseus, não trata de assírios, de babilônicos, ele trata do povo que era conhecido como povo de Deus. E cada um vivia fazendo o que bem entendia. O cenário piorou a ponto de, em Samuel, capítulo 3, versículo 1, ele dizer assim, os irmãos vão ler aí: naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. Era muito rara. Ele diz em outra versão ali, era de muita valia, ou seja, era tão rara, que onde Deus manifestava a sua palavra, havia ali uma sede da palavra. E ele completa dizendo que as visões não eram frequentes. Porque uma das coisas que nós aprendemos é que quando o homem quer fazer as coisas do seu jeito, as coisas costumam dar errado ou não estão alinhadas com a vontade de Deus.
Nós aprendemos pela Bíblia sobre a importância de estarmos alinhados com a vontade de Deus, com a sua palavra, com os ensinamentos. E eu posso dizer aos irmãos, dentro de limites da palavra, alinhados até com as tradições que aprendemos dentro da casa do Senhor. Porque Paulo, até isso, ensina. Mas o que nós encontramos na época de Samuel era um povo rebelde, um povo cheio de seus próprios achismos, um povo cheio da sua própria experiência, e com isso eles não se alinhavam à voz do Senhor. E o pecado, o abandono, a frieza espiritual leva ao afastamento de Deus das nossas vidas. Irmão, a desobediência nos mata. A desobediência a Deus e a sua palavra destrói a nossa vida espiritual e, em consequência, a nossa vida física, ela se torna comprometida. Nós, quando cantamos aqui que somos abençoados, prosperaremos, seremos para a direita, para a esquerda, mas o que nós cantamos tem a ver com uma vida de obediência a Deus. Uma obediência que não é marcada pelo tanger dos homens. Quando você está com um rebanho de ovelhas, às vezes elas querem fugir do lugar onde elas devem andar. Então, o pastor, ele com uma vara, um cajado, vai tocando as ovelhas para mantê-las dentro de um caminho. Hoje você assiste a TV, nós não costumamos ter muito contato com ovelhas, mas o próprio gado, que às vezes nós vemos tantos cenários, você vê que o gado mesmo precisa de homens para estar de um lado, de outro, para conduzir para um caminho. Alguns de nós são como animais duros e selvagens. Não queremos nunca nos submeter à voz do Senhor, nem à palavra. Somos duros, sabemos que estamos errando, mas não queremos mudar nem melhorar. Posso dizer, irmãos, que nós somos até meio sem vergonhas, porque constantemente estamos errando nas mesmas coisas e não procuramos nos esforçar para mudar. Isso vai gerando um distanciamento do Senhor. Isso vai gerando uma fuga da presença de Deus, porque a consequência do pecado é a distância. Eu não vou longe para dizer isso para os irmãos. Você já leu o livro de Gênesis, já viu quando o homem e a mulher pecaram? Qual é a cena mais dramática que eu entendo? Para mim, o cenário mais dramático é quando Deus vem para visitá-los no entardecer do dia, como todos os dias Deus fazia, para manter comunhão, para manter amizade, para ensinar, para instruir o homem, que foi a tal ponto instruído que teve de Deus a inteligência para nomear todas as espécies de animais conhecidas. E a presença de Deus lhe dava aconchego, instrução, alegria, paz, renovo, e todos os dias era garantido como o nascer do sol que Deus o visitaria no entardecer para estar ou deixar permitir que o homem fosse nutrido da sua presença. A presença de Deus trazia vida para aquele casal. A presença de Deus trazia um
um nível de vida que eles tinham de excelência. Mas veja o cenário do pecado. Você vê Deus chegar à tarde no jardim e o homem não estava no lugar marcado. Onde o homem estava, Deus precisou gritar: Adão! E ele, envergonhado, grita lá do meio do mato: Estou aqui, Senhor. E depois ele diz: é porque eu estava nu e tive vergonha de estar na tua presença. Ele acusou a mulher, fez aquilo, mas só para dizer para os irmãos que o pecado nos afasta. O pecado nos separa. E nos dias de Samuel, o pecado esfriou. O pecado afastou tanto a presença de Deus da vida dos homens, que ele diz que a palavra do Senhor era rara e as visões não eram frequentes. E aí, certo dia, Eli, que completa a narrativa como num cenário que eu entendo ser muito ruim, porque Eli, os irmãos sabem que toda vez que a gente olha para Eli, ou ele está sentado, ou ele está deitado, inoperante. E naquele dia, a situação estava tão grave e Eli tão comprometido que nem sequer os olhos enxergavam direito. Eli era um sacerdote que em determinada fase da vida, ele não conseguia mais enxergar nada. A primeira visão que Eli perdeu foi a visão espiritual. Porque os seus filhos praticavam toda sorte de coisas erradas, sendo sacerdotes do Senhor. Ignoraram a palavra, ignoraram o ensino, ignoraram os princípios de Deus, porque banalizaram a fé. E uma das piores causas da apostasia é a banalização da fé. É quando nós até estamos na igreja, cantamos na igreja, falamos a palavra, damos as mãos para orar, mas tudo mecanicamente, sem de fato estar buscando a presença do Senhor. Eli olhava aqueles filhos fazendo as cerimônias sagradas de qualquer jeito. Para aqueles homens, não fazia mal. No entendimento deles, aquilo era só uma cerimônia. No entendimento deles, era só mais uma oração. No entendimento deles, era só mais uma carne na panela. No entendimento deles, Deus estava lá e eles aqui. Então, eles tomavam mulheres que iam ao santuário e se prostituíam com elas, dentro da casa do Senhor. E tudo isso chegava aos ouvidos de Eli. Mas aquela época era uma época de tanta frieza espiritual que até a visão espiritual de Eli morreu. Ele não conseguia enxergar toda aquela mazela que estava atingindo o povo e os seus próprios filhos dentro do santuário. E os nossos dias eu vejo marcados assim, irmãos. Marcados por pessoas que fazem o que querem, estão vivendo como querem, às vezes dentro da casa do Senhor, fazendo coisas que sabem que Deus não aprova e não aceita, e não querem mudar. E às vezes nós ainda temos ministros como Eli, que estão aceitando tudo isso, que não falam contra, porque preferem que aquela pessoa continue ali. É um risco, irmãos. É um risco. O escritor aos Hebreus, ele chega a dizer que nós devemos exortar uns aos outros, para que o nosso coração não se torne mau
e infiel. A responsabilidade é de todos. Não deixar que o outro irmão navegue para o precipício. Mas, infelizmente, há muitos cuja visão espiritual já se foi. Eli era um exemplo de um homem cuja visão espiritual há muito já se tinha perdido. E ele é retratado aqui como um homem que não tinha visão. Os irmãos percebem o detalhe da palavra? Se você lê a narrativa, você fica pensando, o que nos interessa saber que Eli era ou não era cego? Você já parou para pensar? O texto poderia ser assim. O menino Samuel servia o Senhor diante de Eli, as visões não eram frequentes, também Samuel estava deitado no templo do Senhor, não, mas a palavra faz questão de retratar um detalhe. Um detalhe. Ele diz assim, certo dia o sacerdote Eli, olha o detalhe, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. Eli era um homem sem visão e acomodado. Eu fico pensando, por que esses detalhes Deus permitiu ao homem de Deus, inspirado pelo Espírito, a deixar registrado? Aí eu lembro que o escritor, mais no Novo Testamento, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Sabe por que ele deixou esse destaque? Pode não ter uma coisa a ver com a história. O que tem a ver com a história eu saber que Eli era cego e vivia deitado? Todo mundo não se deita. Todo mundo não pode perder a visão depois de certa idade. Mas a palavra deixa registrada e associada ao estado espiritual de todo um povo, para nos mostrar que o pecado ele causa uma reação em cadeia que atinge todos, até as lideranças podem ser atingidas pela frieza, pela mornidão espiritual, pela falta de visão espiritual, por causa do pecado. Irmãos, há uma necessidade urgente de todos nós mudarmos a nossa forma de ver aquilo que nós estamos vivendo diante de Deus, para que nós nos alinhemos à vontade do Senhor e da sua palavra. Aquele estado de frieza era tal que a palavra do Senhor era rara. Mas o que eu acho interessante é que Deus, ele sempre faz viver de um remanescente. Quando aquela palavra que Jesus diz que ele não apagaria o pavio que fumega, eu acho interessante aquilo, porque mesmo com toda a conjuntura que aquele povo vivia, a frieza, o abandono e a apostasia, e olha que Jesus chegou a dizer assim, perguntando, será que quando ele vier, acharia fé na terra? Tal era a frieza que haveria nos últimos dias. Ele chegou a dizer, Jesus, assim, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E os últimos dias seriam dias difíceis, e se não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Eu não sei se é uma impressão minha, e isso não é bíblico que eu vou falar, mas é uma impressão minha. Às vezes eu chego no final do dia e parece que a gente olha para trás e diz, meu Deus, já estamos no dia 9 de julho. O que está acontecendo com o tempo? Parece que está assim, rápido. Essa sensação. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, será que é isso que Jesus quis dizer com abreviar os dias? Essa sensação de que as coisas estão aceleradas e que não dá tempo da gente fazer nada. Mas eu quero dizer que até se for por isso, se for isso, está aí. Se não for de outra forma, mas de alguma maneira, o Senhor permitirá que os dias sejam abreviados para que nós sejamos livres, porque a pressão da iniquidade, da apostasia seria muito grande nos dias do fim. Tanto que esse termo, já falei isso para os irmãos uma vez,
O termo que caracteriza o verbo esfriar nesse versículo é o mesmo termo usado na ação de soprar o café. Soprar o café. É você pegar a xícara de café e fazer assim. E para. Dá um tempinho. Recupera o fôlego. E para. O vento na superfície do café esfria. E quem entende da física sabe que o que é quente tende a ir para cima. E o que é frio a descer. Então, vai esfriando o cafezinho, esfriando o cafezinho. E este era o cenário que Jesus nos mostrou. Era o cenário de Samuel. De tal forma o pecado e as coisas erradas cresceram que já ninguém tinha visão. Mas Deus sempre dá um escape àqueles que são fiéis. E enquanto o povo caminhava correndo para o erro, Deus estava preparando um homem para, a partir dele, Deus incendiar aquela nação. E eu digo incendiar porque se os irmãos lerem a história de Samuel, vão ver que ele fundou uma escola de profetas na cidade de Siló, e era tal a presença de Deus na escola de profetas de Samuel, era tal que os homens que se aproximavam eram tomados por Deus e se jogavam no chão e profetizavam e passavam dias lá prostrados, dominados pelo poder de Deus. Leia lá. Até Saul, antes de ser rei, foi procurar as jumentas e ao se aproximar não aguentou. Chegou um dia que Saul mandou homens perseguirem Davi. Quando os homens chegaram lá, chegaram perto do lugar e não conseguiram mais andar, caíram por terra glorificando a Deus, tomados pelo poder. Sabe o que é isso? Deus incendiou a geração através da vida de Samuel. E aí isso pesa a responsabilidade para nós, porque nós nos vemos num cenário como o de Samuel. Porque às vezes Deus quer nos usar. E Ele tem chamado, como chamou Samuel. E às vezes o chamado de Deus, ele não é muito bem compreendido. Samuel passou por uma experiência em que por 3 vezes ele foi chamado. Mas um detalhe fez diferença na vida de Samuel. Um detalhe. E apesar de Eli estar com a sua vida espiritual fragilizada, mas eu quero avisar os irmãos e fazê-los perceber pelo texto que não há avivamento sem a palavra. Samuel recebeu de Deus um chamado, mas ele não teve a palavra que o instruiu a poder receber o chamado. Samuel confundiu o chamado com o chamado humano. E eu posso dizer que Samuel então viveu 3 fases. 3. A primeira era o Samuel sem instrução. Quando o chamado veio, ele pensou que era para agradar o homem. Tem muita gente, muitos de nós que têm ouvido o chamado, mas tem procurado agradar o homem, está correndo para Eli. E sabe por que está correndo para Eli? Porque não tem conhecimento de Deus. Quer ver um exemplo? Um desses cantores famosos do mundo, ele se converte. 2 semanas depois, um empresário chama ele, bota uma letra evangélica e bota ele nos púlpitos para cantar. Este homem poderia até ter recebido um chamado de Deus, mas ele não vai poder fazer nada porque ele não tem entendimento de Deus. E aí o seu chamado vai fracassar, porque ali vai morrer e ele não vai saber a partir dali o que fazer. Sabe o que ele vai fazer? Repetir os erros dos filhos.
Aí o Senhor aparece para ele de novo, porque ele não entendeu. Correu Eli, ele disse, não te chamei, vai te deitar. Ele volta, mas quando Deus quer te usar, o chamado fica batendo a tua porta. Pá, 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 pá. Eu quero dizer aos irmãos, tem muita gente que é chamado, tem chamado do Senhor e está resistente. Aí cai naquele versículo que diz que Deus castiga aquele a quem ama. E muitas das aflições que nós estamos passando, às vezes é porque não estamos sabendo responder adequadamente ao chamado do Senhor. O Senhor tem nos chamado e nós estamos indo agradar o homem, atender o homem, satisfazer o homem. Mas o chamado só foi aproveitado quando foi esclarecido pela palavra. Foi quando Samuel chega pela terceira vez, aí ali no finalzinho da sua consciência, percebeu, é o Senhor que está chamando ele. Chamou Samuel e o instruiu e disse assim, Samuel, quando tu ouvir a voz te chamar, tu só diz assim, eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve. Fala que o teu servo ouve. Qual foi a diferença do chamado? O chamado foi o mesmo. Samuel, Samuel. Da segunda vez, Samuel, Samuel. Mas o chamado não se deu, não se completou, não progrediu, porque não havia instrução. Talvez por isso Oséias dissesse, o meu povo, através dele Deus falava, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Porque lhe falta conhecimento. Jesus chegou a falar para uns fariseus lá que estavam com ele, os saduceus, errais, porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Veja que Samuel poderia ter jogado fora o seu chamado. Mas um detalhe fez diferença. Alguém disse para ele como ele deveria agir. Quem é o Eli para a nossa vida? Essa palavra. Se essa palavra ela está em mim, eu vou saber discernir a voz do meu Senhor. Se eu estou em comunhão, se eu aprendo de Deus, há uma diferença. Então, quando Samuel recebeu a instrução, veio o chamado, Samuel, Samuel. Aí ele estava pronto e disse, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Aí você vê quando o Senhor traz a primeira revelação da vida de Samuel. Quando ele diz no versículo 11, eu vou fazer uma coisa tal em Israel que vai retinir os ouvidos do povo. E o Senhor disse, e vou punir Eli, vou punir. Vou tirar a descendência de Eli da linha sacerdotal. Não vai mais ter um descendente dele. O Senhor trouxe uma palavra dura. Porque para que haja avivamento, os irmãos vão ver, é preciso haver conserto. É preciso haver conserto. E Samuel, a partir dali, cresceu como um grande profeta do Senhor. É tanto que no versículo 19 do mesmo capítulo diz, e Samuel crescia, e o Senhor estava com ele, e não deixou que nenhuma de suas palavras caísse por terra. E todo Israel, desde Dan, lá no norte, até Berseba, lá no sul, reconheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. E o Senhor continuou a aparecer em Siló, porque em Siló o Senhor se manifestava a Samuel por meio da palavra do Senhor. Aí os irmãos vão vendo no decorrer da história como Deus leva Samuel a conduzir o povo pelo caminho do conserto. Como Samuel entra em cena como profeta. E aí é para objeto de outra mensagem, como o povo tentou fazer do seu jeito e foi derrotado, humilhado, e como Samuel
os instruiu ao arrependimento, a buscar o Senhor, e como Deus deu vitória ao povo depois que se arrependeu. Houve avivamento, um rei foi escolhido e houve todo um processo com Israel por causa daquele homem que ouviu a voz do Senhor e respondeu dizendo: fala que o teu servo ouve. Eu quero dizer a você, meu amado irmão, é que hoje Deus está falando com você. Se prepare, busque a presença de Deus para que você possa responder a Ele. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Porque é através de mim e de você que Deus quer incendiar a nossa nação, o nosso país, a nossa cidade, onde nós estivermos. Deus quer mostrar, revelar sua presença aos demais através da sua vida, como ele se manifestava na vida de Samuel, a ponto de todos reconhecerem que aquele homem era um profeta. Deus nos chamou não para sermos agentes secretos, não para sermos James Bond de Deus. Deus nos chamou para brilharmos como uma luz que é colocada no alto, e para que os homens vejam a nossa luz, vejam a luz do Senhor em nós e possam glorificar a Deus através da nossa vida. Então esteja preparado, aprenda de Deus, busque a Deus, para que quando o Senhor te chamar, você possa dizer: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Amém?